Meus amigos, meus irmãos, eu inicio falando da alegria de estar aqui no canal mais uma vez, trazendo uma reflexão para todos nós, para todos vocês. Se você está aqui pela primeira vez, também se inscreva em nosso canal. Gente, o nosso estudo é muito interessante, uma reflexão um pouco mais profunda, não é? Porque nós vamos falar da importância da revisão do nosso passado e na construção do nosso momento presente. É importantíssimo que nós compreendamos, não é, gente, de que o passado é a nossa própria história e que não precisa ser, gente, um carcereiro, mas um grande professor. É isso, porque nós somos um espírito imortal, já transitamos muitas vezes aqui na pátria terrena, com o objetivo da gente nos construindo espiritualmente. Mas, obviamente, quando a gente examina o nosso passado dessa própria existência, como o nosso passado de vidas anteriores, a gente vai descobrindo que nem sempre acertamos, não é? Que tomamos decisões equivocadas, mas volto a dizer o que nos diz Joana de Ângeles. A questão é a importância da gente ressignificar o nosso passado e não ficar preso naquilo que nós erramos, naquilo em que nós nos equivocamos. E ela reforça sempre isso. O passado precisa ser, gente, professor da nossa existência presente e nunca estarmos presos indefinidamente naquilo em que nós possivelmente erramos, não escolhemos bem, fizemos mal a nós e a outras pessoas. Esse momento é passado, não é? A gente precisa aprender com tudo isso, ressignificar aquele momento e buscar seguir adiante. O que é que diz Joana? O problema começa quando permanecemos indefinidamente examinando o que deveria ter sido feito, transformando o passado em instrumento de quê, gente? De autopunição. Isso é muito sério. E percebam quantos dos nossos irmãos e irmãs continuam chumbados, presos àqueles momentos do seu passado. Joana diz assim: a trajetória deve ser olhar para o passado, ganhar consciência, olhar para o futuro e construir no momento presente. Ela diz assim: não se trata de esquecer o que fizemos, gente. É mais mudar a relação que temos com aquilo que foi feito. Então, vamos começar provocando o que diz Joana, gente. Quantas vezes continuamos vivendo acontecimentos que já terminaram? Percebam, a gente fica, não é, revisitando aqueles momentos, muitas vezes realmente se autopunindo, dizendo eu poderia ter feito diferente, mas eu não fiz. Eu poderia ter feito de outra maneira, ter dito algo diferente, mas não foi o que aconteceu. Então é preciso daí tirar instrução, gente. Aprendizado. Veja bem o que diz Joana: arrepender-se não é condenar-se. Reconhecer o erro não é transformá-lo no próprio erro. Não, você não é o próprio erro, não é? Reparar não é autopunir-se. A Joana, que faz um estudo muito bom, gente, sobre a culpa, ela diz assim, que a culpa pode nascer da consciência de erros passados e transformar-se em sofrimento quando nós não temos a coragem, gente, da auto-reparação, do auto-perdão e também da coragem de reparar aquilo que a gente não fez de bom. Aí fica o complexo da culpa, não é? Aquilo que fica guardado conosco, nos impedindo o seguimento de nossa jornada de uma maneira mais leve, de uma maneira mais feliz. A doutrina aprofunda um pouquinho, gente. Ela diz assim: eu cometi o erro quando possuía determinado grau de consciência, determinados valores, determinadas necessidades. Hoje, eu possivelmente já não sou mais, gente, aquela outra pessoa. Percebam isso, como é importante.
naquela época em que nós atuamos, ou mesmo nessa existência, lá no início, nós não tínhamos o grau de maturidade e consciência que nós temos hoje. Nossos valores eram diferentes, não é? Porque nós estamos em constante, gente, amadurecimento, em constante construção do nosso saber, da nossa consciência espiritual. Então hoje nós já não somos aquela criança de mais cedo, hoje nós não somos aquele espírito do passado, nós somos o mesmo espírito com outro grau de consciência. Naquela época, nós fazíamos baseado naquilo em que a gente acreditava. Foi bom? Muitas vezes reconhecemos, não foi bom. Mas e aí? Aí nós temos um caminho a construir, gente. É preciso compreender que nós não somos mais aqueles do passado, não é? Mas isso não é fugir da nossa responsabilidade. Quando a gente diz assim, auto-perdoar-se, é perceber que nós já ganhamos outro grau de consciência. Então, Joana diz assim, isso não é fugir da responsabilidade. A consciência atual é justamente agora que consegue avaliar o que nós não conseguíamos, gente, enxergar lá atrás. Não é? Então, hoje, nós temos um grau de maturidade, de experiências vividas, de grau de consciência que a gente não tinha naquela época. Então, veja, ganhar consciência disso tudo é também, gente, a gente agregar para nós uma responsabilidade de, no presente, não repetir aqueles erros que a gente cometeu. É importantíssimo isso. Então, se você reconhece que algo que você fez não foi bom, ok. Tomou consciência, tomou. Como você vai repetir no presente se já tem esse grau de consciência? Essa é a grande reflexão que a gente precisa fazer. Quando que nós vamos tomar coragem de fazer diferente no presente? É isso. A gente não precisa ficar preso lá no cárcere do passado, não. A gente precisa ter do passado um grande professor que diga assim, olha aí o que aconteceu. Hoje a gente vislumbra, gente, a consciência, com a consciência que a gente possui, a gente já vislumbra as consequências daquelas nossas escolhas. Hoje a gente compreende isso. Mas não significa, não é, engessar-se no remorso, paralisar-se, cristalizar-se no remorso. Porque remorso não produz melhoria. Arrependimento verdadeiro, sim. Olha o que nos diz Joana. O remorso diz assim, vejam, eu fiz algo errado, portanto, eu não sou uma pessoa digna. E assim a pessoa fica se autopunindo, gente. Por quantos anos? Gente, não são poucas as pessoas que chegam num atendimento fraterno, num consultório psicológico, profundamente magoados consigo, profundamente envergonhados pelo que fizeram, sem perceber que o momento era outro. Não é? Então, o remorso diz, fiz algo errado, eu sou indigno. E o que é que diz o arrependimento sincero? Eu fiz algo errado, preciso compreender, reparar e não repetir. Isso é o primeiro grande passo da melhoria do espírito. É quando ele percebe que toma consciência de que aquilo não deva mais ser repetido. O remorso olha para trás. O arrependimento verdadeiro, ele olha para trás para poder aprender e mudar. Não é, gente? Então, Joana nos fala muito bem em todas as suas obras, não é? De um viés mais psicológico sobre o que, gente? O auto-perdão. Eu errei, mas não sou apenas o erro que eu cometi. Porque se eu não me perdoo, posso inconscientemente permanecer ligado ao passado por uma espécie, gente, de quê? Fidelidade à culpa. Olha aí. Joana bate muito forte nesse tema, quando ela fala que a culpa realmente é uma grande prisão psicológica, não é? Então, Joana diz assim, a gente precisa
para que a gente se conduza bem, não é? É a conscientização, a reparação e não a autopunição permanente. Então Joana nos alerta, gente, o presente é o único lugar onde a gente pode reconstruir e se construir também. Onde está o passado, gente? Na nossa memória, não é isso? O futuro, naquela grande esperança, na grande expectativa que nós temos de coisas melhores. E onde está a nossa vida, gente? É no presente. É aqui que nós vamos fazendo, sim, pelo uso correto do livre-arbítrio e do grau de consciência que já adquirimos, é aqui que nós vamos formular a nossa vida futura. É aqui que nós vamos formular o final dessa nossa existência e um caminho abençoado lá para frente, em outros momentos reencarnatórios. Mas a construção começa agora, não é isso? Então, nesse presente, gente, é que nós vamos mudando os hábitos, que nós vamos aprendendo, não é, a perdoar, a amar verdadeiramente, a dar valor às nossas amizades. Tudo isso está no presente. Então, não adianta virar o nosso farolzinho e ficar olhando para o passado. Não é isso. Aprendemos alguma coisa com a nossa própria história, porque ninguém pode negar o que é, gente. Ninguém pode negar o que já fez no passado, porque nós somos a nossa própria história. A cada encarnação nós vamos herdando daquilo que a gente construiu, de bom e do que não foi tão bom. É com os nossos equívocos, é com os nossos erros da fase de infantilidade espiritual que nós tomamos decisões e podemos enxergar algum mal que a gente possa ter cometido. É fato. Mas a presente existência, como um presente de Deus, é momento de reparação, é momento de nova construção, é momento de planejar desde já a nossa vida futura. Mas preciso ter muita coragem, não é? De olhar para dentro, de parar de colocar em terceiros aquilo que nos competiu realizar. Então, muitas vezes, a culpa foi de A, de B, de C, menos nossa. Enquanto estivermos nesse mecanismo de defesa, nós não vamos ganhar consciência da necessidade de nos modificarmos. Gente, quando se fala em reforma íntima, não é? É aquilo que vem realmente de dentro para fora. É quando a gente diz assim, realmente eu preciso modificar alguma coisa. Aquilo que eu cometi no passado não foi culpa de terceiros, foi culpa minha. Houve algumas circunstâncias, sim, mas eu errei. Então eu aprendo com isso e no momento atual não devo mais repetir, não é? Então veja, como é que a gente hoje vai definir o nosso futuro, gente? Tem um caminhozinho aqui bacaninha que a gente passa para vocês. Vai depender de cada reação diante de uma ofensa. Vai depender da palavra que escolhemos não dizer muitas vezes. Cada impulso que conseguimos dominar. Quando nos colocamos com a oportunidade de servir. Cada vez que substituímos julgamento por compreensão. Cada vez que conseguimos interromper um padrão antigo. Muitas vezes acontece, né? A gente vai repetindo padrões e é preciso romper com isso. Mudar a estratégia, não é? Amadurecer psicologicamente. Então o Espírito, sim, nesse momento, vai estar o quê, gente? Construindo um futuro melhor. Construindo na própria existência o melhor. Ressignificando nesse passado e na própria existência já fazendo uma jornada diferente. Então o tempo é agora, gente. Não é? O momento da gente fazer coisas melhores é já. Então muitas vezes acontece isso, a gente já sabe o que é o melhor, mas ainda está preso ao que é pior. É preciso ganhar força. E a gente ganha força, como diz Santo Agostinho, examinando todos os dias aquilo que nós fazemos. Não é?
Então, o véu do esquecimento que Deus nos colocou como um grande presente é para que a gente tenha, gente, a oportunidade da redenção. Mas intimamente, nós trazemos como espíritos imortais algumas lembranças, alguns resquícios, algumas inclinações daquele que fomos no passado. É aí que deve estar o nosso olhar atento para que nós possamos fazer um presente muito melhor. E caminhando para o encerramento do nosso estudo, que diz assim, não é? Aprenda com o passado e viva bem o presente. Esse é o nosso tema, gente. A espiritualidade nos trouxe duas mensagens muito importantes. Eles dizem assim: quantos de nós, sem a devida preparação, busca conhecer o passado para compreender o presente? Não se lamente pelos erros cometidos no tempo em que a imaturidade lhe servia de guia. As verdades se modificam na medida exata de nosso aprendizado. A insensatez é estágio passageiro na longa jornada do espírito. Vamos acordar cedo ou tarde, mas despertaremos para a nossa realidade e buscaremos incessantemente nova oportunidade de recomeço, agora com a consciência menos obscurecida pela nossa própria fragilidade moral, mas com a consciência que construímos até então. Não se perca mais tempo em conjecturas ou remorso. Inicia a tua nova jornada com ânimo renovado, compreendendo que saímos da infância espiritual e agora trilhamos uma jornada de redenção. Gente, é isso que nos diz a espiritualidade. Aprendamos com o passado e vivamos muito bem o nosso momento presente. Espero em Deus que tenham gostado desse estudo, divulguem bastante, vamos dizer para os colegas, para a família, para outras pessoas, se inscrevam no canal, não é? E se gostaram, deixe seu like. E Deus assim o permitindo, próximo sábado estaremos aqui juntos mais uma vez.